dar as boas-vindas para o pessoal que está aqui. Tem bastante gente nova chegando também no meu Instagram agora, nesses últimos dias que eu tenho postado sobre o Afeganistão. E dando as Uhum. boas-vindas também para o teu pessoal em Brasília, o teu círculo de amigos aí também, né? É. Bastante gente fizeram anúncio aí, né? Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Começamos? Vamos lá, gente. Bem-vindos aí. 32ª roda de conversa. O Mike, novamente, super carinhoso. Legal dele vir falar com a gente. Ele é muito legal, um amigo. Ele está em Lisboa, então ele está aqui se juntando a gente num horário nada amigável, né? E o Mike acabou de voltar do Afeganistão, né? Mike é catarinense, já visitou 151 países? 155 anos. Ah, 155. Então ele é um viajante global e eu sempre li muito, acompanhei muito o Afeganistão e tudo que eu sei é que é um país muito bonito. Tem relatos dos soldados americanos de que é um país muito bonito, né? E eu sempre tive curiosidade, né? Eu até pensei no Afeganistão esses dias, aí me aparece o Mike vestido de afegão. Eu confesso que eu fiquei assim, a primeira coisa que eu pensei é, espero que ele volte vivo, né? E já viu, né? Eu até falei para minha mãe, mãe, o Mike foi para o Afeganistão. Ela só balançou a cabeça assim, do tipo, por quê, né? Mas enfim. Eu acho que a E reação ela da tá tua mãe é feliz que uma você tá reação vivo bem, também. bem típica dos meus amigos e da minha família também, né? Pessoal, quando eu Exatamente. falei, olha, tô indo para o Afeganistão e tal, para poucas pessoas, né? Porque eu acho que ir para o Afeganistão não é uma coisa que a gente fica fazendo muito alarde também. Essa foi a reação do pessoal, né? O que esse cara quer Mas fazer no Afeganistão? você já foi para o Iraque, também não é o seu primeiro lugar, assim, vamos dizer, perigoso, né? Não, não é, mas Guilherme, é assim, não tem comparação, cara. O Afeganistão, o nível de preparação, o nível de intel que a gente precisa para uma viagem no Afeganistão, não tem nada a ver com outros países, sabe? Ainda mais a situação hoje, né? Então, sim, mas sim, fui para outros países perigosos também. É. Eu lembro que tinha uma época que se falava dos 3B, Belfast, Bagdá e Beirute, né? Mas depois veio aí Cabul, né? Belfast. Vamos lá, Mike. Não, e Quem você com esse diria, nome né? judeu aí, vamos lá. Quem são as duas pessoas que te acompanharam? Então, o Álber e a Silvana são hoje amigos, é quase família, né? Porque a gente até se identificou lá durante a viagem como primos. Eles estavam em Dubai, eles são viajantes também, eles gostam de destinos incomuns. E a gente tem se falado agora nos últimos anos, nesse último ano, que eles estão na estrada em tempo integral. Então, eles estavam em Dubai e eu falei, olha, eu devo passar por Dubai e estou indo para o Afeganistão. Eles queriam ir para o Paquistão, então estavam me perguntando alguns detalhes sobre a ida para o Paquistão, que eu fui no ano passado, né? Eu acabei... A conversa que a gente teve foi justamente quando eu cheguei do Paquistão aqui em Lisboa, fugido, né? Porque eu cheguei exatamente no meio da pandemia aqui. E eles perguntaram como é que era a experiência. Eu falei, olha, muito legal, mas por que vocês não vão pro Afeganistão comigo? Então, aquela proposta para louco foi aceita por eles e valeu muito a pena, muito melhor viajar num grupo pequeno, coeso, enfim, né? 2, 3 Uhum. pessoas no máximo. Então foi bem Eles são interessante. amigos ou um casal? Eles são um casal. Eles Ah, são um ok. casal. Não, é mais fácil, né? É bem mais Porque fácil. uma mulher viajar sozinha nesses países é complicado sempre, né? No Afeganistão é possível. Tem mulheres viajando no Afeganistão, principalmente europeias, americanas, enfim, mas é muito complexo, né? A logística para uma mulher sozinha, ela acaba não tendo acesso aos mesmos lugares que um homem pode ter. Assim como eu não tenho o mesmo acesso que elas têm também. Mas do ponto de vista de segurança, as mulheres elas têm algumas vantagens, porque, por exemplo, elas não são revistadas nos checkpoints talibãs, por exemplo.
que foi até, eu já vou adiantando aqui um pouquinho da história, foi o que aconteceu conosco. Nosso motorista estava tão tenso, mas tão tenso, na viagem de volta a Cabul, atravessando uma zona típica talibã, com várias vilas dominadas, totalmente dominadas pelos talibãs, que ele falou, olha, dá o teu celular e o do Albert para a Silvana, e ela vai esconder o celular porque as mulheres não são revistadas, né? Então, isso é um fato. Muitas mulheres viajam de transporte público e elas também não são verificadas, ou seja, não é pedida a identidade delas ou qualquer outro documento. Então, acaba facilitando, por esse ponto de vista, acaba facilitando um pouco a viagem para uma mulher turista no Afeganistão. Mas por outro ponto é muito difícil, porque raramente uma mulher viajaria sozinha, né? Então é bem complicado. E eles não tiveram ideia de botar mulheres para revistar mulheres? Não tiveram a ideia do quê? De botar mulheres para revistar mulheres. Não, 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 não. Eles não revistam mulheres nos checkpoints talibãs. Ah, ok. Mas, enfim, eu vi que em outros países sempre tem uma soldado, mulher, Hum. para revistar mulheres, né? Eles não querem ajudar as mulheres nesse Não, sentido, né? não. A relação dos talibãs com as mulheres ainda ela tem amadurecido ao longo do tempo, mas em 96, quando eles tomaram conta do país, eles criaram um caos, né? Porque muitas mulheres trabalhavam em hospitais, trabalhavam nas escolas, enfim, e todas elas tiveram que deixar os seus trabalhos, porque eles Uhum. trouxeram a Sharia e as mulheres não podiam trabalhar com nada. Então ficou mesmo um caos. O país virou o caos da noite para o dia. E isso Ah, que continua, né? loucura. Desculpa, essa forma de tratamento dos talibãs com as mulheres continua. Uhum. E aí você se dizia primo deles. Exato. Para facilitar a questão de hotel e tudo isso, porque é muito estranho, né? Assim, 3 pessoas viajando sozinhas. Primeiro, que é muito estranho para eles o simples fato de ver viajantes por lá, sem um guia, sem um afegão, porque Uhum. os consulados eles concedem o visto somente se você tiver uma agência credenciada no Afeganistão. E nós conseguimos o visto sem essa agência. Não me pergunta como. Ah, Foi uma longa conversa com o cônsul. Usei de toda a minha diplomacia, todo o poder de convencimento e a gente conseguiu ir sem uma agência. e convenceu ele ou foi só na. Não, 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 não paguei nada por isso. Paguei o preço normal de um visto. Mas e os talibãs? Como é que foi passar no check deles? Então, assim, o cheque talibã e não é um cheque talibã, porque eles podem parar ou não. Então, existem várias rotas diferentes internas. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui para quem está nos ouvindo que eu não recomendo de forma alguma que qualquer pessoa faça o que eu fiz. Que ele não repita essa experiência na sua casa. Não vale o risco hoje de viajar pelo Afeganistão por vias terrestres, ele é muito alto. E como eu coloquei numa própria observação no Instagram agora há pouco, assim, não diminua de nenhuma forma o grau de periculosidade e de insegurança de uma viagem por terra no Afeganistão. É muito perigoso. Os talibãs estão lá, eles podem parar no seu carro, e se pararem no seu carro, as chances de alguma coisa ruim acontecer são grandes. E quando eu digo alguma coisa ruim, isso acaba englobando, no mínimo, extorsão, e no máximo a gente sabe o que pode acontecer. Não preciso nem entrar em grandes detalhes aqui, mas extorsão e sequestro são, assim, é o mais provável que possa acontecer.
Então, nós sim assumimos um risco, mas não sem ter Intel antes. Então, eu conversei com pessoas que passaram pela mesma área nos dias anteriores, até num dia anterior, pela mesma estrada. Conversei muito com o motorista, e aliás, essa é uma das questões, você tem que ter alguém de confiança, né? Você não vai simplesmente dizer, olha, quero um táxi ali, e o táxi de repente me leva até o interior do país, ou qualquer pessoa, porque a gente não sabe quem são os talibãs. O talibã não usa uniforme. Então, essa é Uhum. uma questão que eu acho que a maioria do pessoal que aqui está nos ouvindo, eles não devem saber disso, né? Eu acho que a ideia é que eles Não tem um têm... uniforme, né? Não, o Talibã não tem uniforme. E quando, e Como é que quando, você descobriu esse motorista? e quando a gente fala em Talibã, também só detalhando um pouco essa questão dos checkpoints, né? Que eu acho que eu não respondi a tua pergunta. Quando a gente fala em Talibã, a gente engloba de uma forma incorreta também, porque eles não são talibãs necessariamente, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Então, esses caras também estão lá dentro, de alguma forma, atuantes ou não nesse momento, eles estão lá. Então, não, eles não têm uniformes. Sim, eles estão dominando várias vilas ao redor das grandes cidades. Isso acontece até de uma forma similar ao que acontece nos Estados Unidos, a divisão entre os democratas e os republicanos, né? Os democratas estão nas cidades e os republicanos estão nos arredores, no interior do país. O mesmo acontece no Uhum. Afeganistão. Em geral, os talibãs estão nos arredores das cidades e espalhados pelo interior. Então, o perigo é, sim, real, de ser parado e o pior acontecer num checkpoint desses. Como é que vocês descobriram esse motorista? Então, o nosso motorista foi uma longa e agradável surpresa, porque, para fazer uma história bem longa, curta, nós estávamos na casa, muito tranquilos, e planejando os nossos próximos movimentos, quem nos levaria até o interior do país, porque a gente não tinha achado ainda nenhum contato, as agências estavam se negando a nos levar, eles falaram, olha, ou a gente faz o pacote completo para vocês, que vai custar aí $2.100 por pessoa, ou a gente não vai fazer nada. A gente não quer ter o trabalho de levar vocês e simplesmente isso. Ou seja, é uma situação bem, bem estranha, porque eles vendem um pacote completo, hein? Eu entendo, mas não gosto muito da ideia como o turismo está sendo estruturado no país. Se é que a gente pode dizer que o turismo está sendo estruturado, porque são só 3 ou 4 pessoas ali que dominam esse setor de aventura, né, do turismo de aventura, porque é sim uma viagem de aventura no país. Então, nós tivemos que procurar motorista. E eu saí conversando com todos os meus contatos e estava esperando respostas e disse para a Silvana, olha, Silvana, eu acho que a gente vai acabar ficando mais um dia em Cabu. A gente aproveita mais algumas coisas para fazer aqui e enquanto a gente tenta negociar a vinda desse motorista. E nesse meio tempo, alguém veio no portão, que eram vários portões nessa casa, portões de metal, e começou a esmurrar o portão. Bam, bam, bam. Cara, assim, quando você tá em Cabul e alguém tá esmurrando o portão do lugar onde você tá, foi uma Você fica situação preocupado. que eu não posso nem te dizer a quantos batimentos por minuto meu coração estava, se é que ele estava batendo, ou se ele deve ter parado por alguns minutos. Por alguns minutos é bom. Mas, então, eu fui até o portão e cumprimentei, aquele salam aleikum básico, enfim. E a pessoa estava mesmo impaciente. E ele falou que, eu perguntei quem era, e ele falou que era o primo do dono da casa. Aí eu já fiquei um pouco mais tranquilo, ele se identificou, falou o nome do dono da casa, enfim. E eu olhei por uma fresta do portão e deixei ele entrar.
E ele era um médico, enfim, uma pessoa que falava até bem inglês, então já é um fato que, ok, dá para ter alguma Uhum. confiança. Ok, ele entrou, ele era um dos donos da casa. A gente também estava numa casa que era de um funcionário do governo afegão. Então, isso também leva a outros fatores de desconfiança, né? Outros Porque riscos, você né? está numa casa de um funcionário do governo afegão, uh, é um pouco mais sensível, embora seja na zona verde, na Green Zone. De Kabuki, de Green Zone não tem nada, porque a segurança é pífia naquela área. Ele entrou e eu contei toda a nossa história, enfim, ele falou, não, vou achar um motorista para você. Ele fez ali meia dúzia de ligações e conseguiu um motorista para gente. Outro primo, eu imagino, né? Outro primo, todo mundo, ali todo mundo é primo, mas o Todo mundo é primo do primo. nosso motorista era mesmo da região de Bamiyan, e isso foi muito legal, né? O interessante também disso é que logo no começo da nossa conversa, e o nosso motorista não falava inglês, então é que Hum. não, ele não falava inglês. Ele entendia algumas palavras básicas. Então, você acha que você entende bem da redução do nível de inglês, né? Quando você fala, não conjuga verbo, enfim, essas coisas, e fala palavra-chave, assim, foi a nossa comunicação durante todo o tempo. Foi bem difícil. Mas É. Não, eu já tive esse problema, acho que na Índia teve uns atentados antes de eu ir, e eu tive que usar um carro. O embaixador lá não deixou eu viajar de trem, né? Uhum. E, cara, eu tive que comunicar com ele, eu tinha um mapa do Lonely Planet tentando mostrar que ele tinha errado o caminho. Gente, eu tive que fazer milagres. Mas E eles, mostrar, claro, sempre balançam sim, 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 mas não estão entendendo nada, né? mas mostrar mapa, assim, eu não quero diminuir aqui nacionalidade nenhuma, nem muito menos uma profissão, né? Mas é fato que a maioria dos taxistas, Sim. motoristas, enfim, esse pessoal eles têm um conhecimento absurdo, conhecem muito todas as estradas, mas se você mostrar um mapa para ele, não vai conseguir interpretar o mapa. Então, o Não vai mapa não adianta, conseguir. não adianta de nada você mostrar um mapa, a não ser que seja só o nome do lugar, né? Exatamente. Não, mas eu fiquei. Um mapa ridículo do Lonely Planet, eu saquei que ele estava errado e consegui ir guiando ele, foi engraçado. Então, Ó, a Bianca já pulou. A Bianca que já pulou a minha lista do que eu ia perguntar, mas é uma boa pergunta. Ela quer saber se você precisou de mais trabalho no Intel e no planejamento para o Afeganistão do que para o Iraque. Quais foram as diferenças na preparação? Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Assim, primeiro é importante frisar também que eu fui para o Kurdistão, então eu não fui para Bagdá, né? Uma diferença muito grande é alguém viajar Uhum, pelo Kurdistão iraquiano, que é Erbil, Suleimânia, Darhuk, etc., ou ir para uhum. Bagdá. Eu ainda estou planejando uma viagem para Bagdá, gostaria muito de ir, mas o nível de intel necessário, mesmo em Bagdá, é muito menor do que no Afeganistão, né? Os deslocamentos são mais simples, as rotas são mais simples também, os riscos e a forma de lidar com toda a logística no Iraque é muito menos complexa do que no Afeganistão. No Afeganistão, para você ter ideia, de minutos em minutos, ou quando passava algum carro de uma força, da força americana, seja do exército americano ou da força de defesa afegã, a gente perdia o sinal de internet, o sinal mesmo do celular. Então, é bem complexo. Até Ah, para fazer uma ligação é difícil, né? Então, o nosso motorista, que felizmente a gente conseguiu achar e era uma pessoa confiável, logo no começo da conversa ele estava me explicando, mostrando a cicatriz e tal, eu não estava entendendo, porque como eu disse, não fala inglês. E depois eu entendi que ele trabalhava para o exército afegão, que ele foi baleado 2 vezes por talibãs. Depois, né, de mais de uma semana com ele, eu entendi isso. Mas, e aí você tem noção que, cara, dificilmente um cara que foi baleado, inclusive na cabeça, ele levou um tiro de raspão na cabeça.
ele não vai te entregar para um talibã, né? E é esse tipo de cara que você precisa ter do teu lado no Afeganistão. Maravilha. Não, e você tinha um contato lá, você tinha amigos lá, né? Uhum, uhum. Tenho contatos lá. Aí isso facilita muito. E o custo, você achou que foi caro a viagem? Por isso você não foi em agência também? Eu acho que foram vários motivos não ir com a agência. O primeiro, que é o que eu disse para você, eu não me senti confortável com os preços que essas agências elas estão oferecendo para os viajantes. Primeiro, teve muito não, mas meia dúzia de blogueiros americanos, enfim, europeus que foram recentemente para o Afeganistão, e que pagaram muito para eles. Então, eu acho que eles estão desnivelados nessa questão preço, porque o Afeganistão é um país muito barato. Assim, a inflação no país foi muito alta durante muito tempo, eles produzem pouco e é um país barato. A comida é muito barata, o combustível é relativamente barato. Então, os carros que essas agências utilizam não são carros de luxo, até porque não podem ser, né? A ideia no Afeganistão é se mesclar, é você estar Uhum. ali como se fosse um afegão. Então, inclusive as agências, elas instruem os viajantes a se vestirem como afegãos também. É um item necessário, imprescindível e para viajar com as agências obrigatório. Inclusive, eles cedem essas roupas para os viajantes. Então, a escolha de ir sem agência é, em primeiro lugar, pela segurança, porque eu não acredito que uma agência que utiliza sempre o mesmo carro e o mesmo motorista, por exemplo, em várias regiões são os mesmos motoristas e guias, que esses caras já não estão expostos. Como um amigo meu comentou, a Talibã tem celular e se duvidar tem Instagram também, né? Então, eu não queria estar exposto, eu não confio na segurança que esses caras estão oferecendo, o que prometem para o pessoal, porque já vi casos de pessoas que chegaram no destino, não tinha reserva de hotel feita, enfim. Aí não cabe, eu não Mas eu quero, não imagino quero que criticar aqui o trabalho de pessoas que deles. são poucas pessoas, então eu me sinto desconfortável aqui em nominar ou criticar o trabalho deles, só não me sentia confortável em estar com eles e depender, colocar a minha vida, né, a minha segurança na mão desses caras, não. É. Mas eu imagino que por esses valores que eles estão molhando a mão de alguns talibãs ali para ter passagem, né? Não, não. Pelo que eu sei, não. Não? Eu entrei em detalhes até com um dos turistas que foi agora recentemente, há 2 semanas. Eu perguntei, olha, a situação entre Cabu e Bamiyan tá bem, esquentou muito. Eu vi a diferença mesmo quando eu fui e quando eu voltei. A diferença de tensão mesmo, enfim, e do nosso próprio motorista, né? O que ele nos disse depois. E eu perguntei, como é que você vai fazer? Você já perguntou para a agência se eles se sentem inseguros, enfim. E então ele foi até Bamiyan e a agência disse que mandou um carro na frente para verificar o caminho. Só que quando ele chegou, pois é. Só que quando ele chegou em Bamiyan, ele sequer tinha reserva no hotel. Ele ficou num hotel muito ruim, com praticamente sem internet. Então isso quer dizer para mim que é tudo ainda muito amador e levado muito no fio do bigode, sabe? Não é um trabalho mesmo Sim. profissional. Eu sei que eles têm acesso, sim, a uma ONG que dá todo tipo de informação on time via SMS do que está acontecendo no país, mas isso também não é difícil de se conseguir. É uma Intel muito simples e, e eu diria que não é preventiva, né? Não é uma Intel preventiva. Você receber a informação do que já aconteceu. Então, É. não estou querendo diminuir, óbvio que esses afegãos que têm essas agências têm muito conhecimento do país e sabem o que fazem, já Uhum. levaram centenas de pessoas sem nada ter acontecido, supostamente, mas eu não sinto que seja tão seguro quanto
uma pessoa bem preparada e com o suficiente intel. É. Mas o negócio do preparo, você falou aí da roupa. Vamos aproveitar para falar isso, que algumas pessoas reclamaram que você não estava usando máscara, que você estava fazendo apropriação cultural. Vamos lá, vamos reclamar disso aí. Não, assim, eu também eu entendo o contexto que as pessoas estão vivendo aí no Brasil, né? Então, não tem, eu acho que é um pouco assustador ver alguém viajando sem máscara. Concordo plenamente. Eu mesmo me assusto olhando e vendo, ok, isso aqui é uma imagem de abril de 2021. Como assim? O cara não está usando máscara? Então, tem tudo a ver com segurança, tanto a questão da máscara quanto a questão da roupa, né, que eu acabei de falar. A máscara eu não usava porque os afegãos não usam máscara. Então, seria um risco muito grande eu usar, ser o único cara ali, eu, a Suzana e o Albert, a Silvana e o Albert, utilizar a máscara num país em que ninguém utiliza máscara. Então, a gente já estava tentando se mesclar, às vezes sem muito sucesso. E por incrível que pareça, eu mesmo tenho um biotipo compatível com o afegão, o Albert, a Silvana também, mas nem sempre as pessoas reconhecem, né? Então a gente estava tentando se mesclar, assim como eu faço em todas as viagens. Eu acho que isso é muito benéfico, tentar Uhum. ficar ali no meio do pessoal, observando, sentindo, enfim. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E no no Afeganistão isso é segurança. Então, a roupa e a não utilização da máscara igual à segurança. Então, esse é o único motivo pelo qual não usei a máscara no Afeganistão. E aí são riscos que a gente tem que assumir, né? Qual é o risco de eu ser... eu já tive Covid, então já fiz um exame recentemente e ainda tenho supostamente alguma imunidade, e não sei, para ninguém sabe, na verdade, né? Para quais variações, enfim, mas eu assumi o risco de que talvez ter Covid novamente no Afeganistão fosse melhor do que ficar exposto aos talibãs, à Al-Qaeda, ao Estado Islâmico. Covid mata mais devagar, né? Então, não, não é só a questão do Covid mata mais devagar, mas eu acho que é uma morte mais maleável, eu diria, né? A gente consegue. Você tem mais chances, né? Eu acho que eu tinha mais chance de sobreviver sem duras consequências, né? E você já tinha pronto o que você ia falar para os talibãs para pedir para poupar a sua vida? Não, eu juro que eu não pensei nisso. Né? Pelé, futebol, Brasil. Brasil, sim, sem dúvidas, né? Sem dúvidas é uma das coisas que eu com certeza falaria. Eu acho que futebol sempre pega também. Então, eu acho que sim, o fato de ser brasileiro é muito positivo no Afeganistão. Mas se isso resultaria, tenho as minhas dúvidas. E eles sabem o que é o Brasil? Porque assim, na Índia o pessoal não tinha nem ideia. Então, eu fui uma vez parado pelo pessoal do PKK no Kurdistão turco, quando eu estava fazendo trekking lá no interior. E eu estava com alguns turcos e o pessoal do PKK perguntou de onde eu era. Enfim, eles viram que eu não estava falando nada, eu estava ali quietinho, desconfiaram, falaram, não, mas você não é turco. E aí eu falei que eu era do Brasil. E eles não estavam entendendo. Não, eu acho que eu te contei essa história uma vez. Eles não estavam entendendo, então eu tive que falar do Alex, do jogador do Fenerbahçe, e aí eles falaram, um cutucou o outro e bateu, falou assim, pô, você é burro. Ele deve Ah, ter falado alguma coisa do gênero. Não conhece o Brasil? Pô, país do futebol, não sei o quê. E eles demoraram para entender. Então, às vezes a gente confia muito no nosso taco, né? Mas, sim, o Brasil não é conhecido por todos do mundo, né? quanto custou aqueles churrasquinhos de rua que você postou vídeo? Só para eu ter uma ideia. Cara, era muito barato. Era muito, muito barato mesmo. Eu não tô lembrando muito bem do preço, mas eu lembro que eu paguei a conta do restaurante aquele dia e nós éramos 4 pessoas.
Não foi mais do que 10 euros com toda a comida para todos, não só o churrasquinho, né? Não só os espetinhos, quanto o cabele, que é o arroz com condimentos, aquela todo e mais as bebidas. Não foi mais do que, ou seja, 2,50 € por pessoa, mas não nem chegou a isso. Ah, tá ótimo. Minha mãe pergunta, os talibãs representam quantos por cento do território Afeganistão? Do Afeganistão? Então, a divisão territorial é muito difícil. Eu vi vários mapas do domínio talibã dentro do Afeganistão e não tem nenhum mapa atualizado, porque a situação muda e é muito, muito dinâmica mesmo, né? Um dia uma vila é totalmente talibã, outro dia não é. Mas o que eu posso dizer para tua mãe é que as ligações entre as principais cidades do Afeganistão, elas dependem sim dos talibãs, porque tem vilas por todas as estradas. É claro que o sul do país é muito mais dominado pelos talibãs. Eu arriscaria dizer que pelo menos 50% do território é talibã, hoje é dominado, controlado pelos talibãs, se não mais. E a Se gente não mais. sabe, a gente sabe das propostas que tiveram na mesa agora, no ano passado, né? Então, não sei como é que essa questão vai ficar no futuro. Então, como é tão dinâmico e muda de um dia para o outro, eu acho que deve ser Mas eu atacado. acho que você foi numa boa época, porque o Biden anunciou a retirada das tropas americanas em setembro, e eu presumo que a situação vai piorar bastante. Então, E isso não esse foi período coincidência. antes e esse período antes da saída, os talibãs vão tender a segurar os recursos, esperar o momento posterior, né? Se sair, Então, né? Eu acho que seu timing foi bom. Seu timing foi bom. Sim, o timing foi muito planejado. A ideia de ir para o Afeganistão agora não foi simplesmente porque o Afeganistão está aberto e não precisa de PCR, como algumas pessoas estão me perguntando aqui. O que precisa? Não, não, cara, a minha última preocupação era se precisava de PCR e das burocracias com visto. Eu acho que isso é o de menos numa viagem para o Afeganistão. E o timing, sim, o timing é muito importante. Então, a escalada da violência tem ocorrido desde o ano passado. O ano passado foi o melhor momento para ir para o Afeganistão. Final do ano Ah, ok. passado. Logo depois do acordo, né, com o Trump até. Depois da eleição Ah, do entendi. Biden, as coisas começaram a esquentar mais um pouco e existiram muitos ataques sim, que não foram reivindicados pelos talibãs, mas que a gente sabe que no fundo foram eles. E isso foi meio que um alerta, dizendo, olha, a gente está aqui, eu acho que vocês não vão cumprir o prazo que foi acordado, que era sair no dia 1º de maio. Então, a minha ideia era ir o mais rápido possível antes do dia 1º de maio, porque a gente já sabia que era impossível tirar todas as tropas americanas até o dia 1º de maio. Tanto é que logo depois da nossa saída do Afeganistão, o Biden anunciou que vai ser no dia 11 de setembro desse ano, ou seja, 20 anos depois da chegada das tropas americanas lá. 20 anos 20 anos, exatos que depois, não, loucura. mas enfim, as tropas americanas sempre tiveram lá e sempre influenciaram desde quando os soviéticos estavam lá no poder, os americanos meteram o bedelho lá e É. criaram. Não, e eles Na vão verdade, continuar botando dinheiro. Eles vão continuar botando dinheiro, eles sem não vai dúvidas, sumir. sem dúvidas. Ó, a Marisa Fati perguntou se é um crime, se eles não aceitam estrangeiros, tem alguma coisa nesse sentido. Se é um crime ser estrangeiro no Afeganistão, não, não é um crime ser É, estrangeiro no Afeganistão. Eles aceitam por estrangeiros, que que sim, eles não aceitam estrangeiros? É. o governo do Afeganistão aceita estrangeiros, tanto é que eu entrei legalmente no país com um visto, né? Agora, a questão dos talibãs é, primeiro, que eu sou um infiel, né? Eu não sou muçulmano, eu não sou um muçulmano que estaria de acordo com a Sharia, então eles são bastante ortodoxos, né? Os talibãs em geral, embora eles estejam mudando um pouquinho o perfil, mas não. É,
mas não de forma radical, eles ainda são muito ortodoxos. Então, eu sou um infiel, uh, uh, Todos independente somos. de ter religião ou não, por não ser muçulmano, é um risco. Depois, claro, eu sou um estrangeiro e, por ser estrangeiro, eu posso ser utilizado como moeda de troca, eu posso ser utilizado para ser extorquido, eu posso ser utilizado durante um sequestro para pedido de resgate, enfim, e aí vão. Essas são as consequências que esses insurgentes, seja os talibãs, seja a Al-Qaeda, seja qualquer grupo Estado Islâmico. islâmico radical lá, assim, a gente sabe o que pode acontecer, né? Mas chegaram a perguntar a sua religião, conversar a respeito? Não, porque nos lugares onde a gente teve contato com as pessoas, primeiro que, claro, eram ou os meus amigos ou amigos dos meus amigos, e a comunicação lá, ela tem que ser muito... Isso é o lado ruim de viajar, por exemplo, em Cabul, né? Eu não posso chegar em Cabul no mercado, como eu gosto de fazer na maioria das cidades do mundo, eu vou no mercado público e começar a conversar com o pessoal. Eu não posso fazer isso, né? Por mais que alguns deles falem bem o inglês, eu não sei quem é talibã ali no meio, né? Então, a descrição, ela é mesmo muito importante para a segurança. E não é excesso de cuidado, é simplesmente um fato, né? A gente não vai querer colocar a vida em risco. Então, eu não conversei com tantas pessoas assim, diretamente, que tiveram oportunidade de me perguntar a minha religião. Então, as pessoas com quem eu conversei, eu acho que elas presumiam que, como eu era estrangeiro, eu fosse cristão, mas não me perguntavam sobre religião. Que é comum É nos porque países islâmicos perguntarem se eu sou muçulmano, né? é, não, é porque também, assim, pela lei islâmica, em teoria, eles têm que respeitar pessoas dos livros, né? Judeus, cristãos, né? Então, na dúvida, eu falava que era cristão e sem entrar em detalhe, né? Sim, quando me Mas perguntam, no Afeganistão é mais tenso, né? então, eu fui perguntado uma vez, e foi por um menino que trabalha num hotel em Bamiyan, e Bamiyan é uma zona muito segura, supostamente segura. Teve um atentado no ano passado no bazar de Bamiyan que foi um atentado, uma bomba, um suicida que explodiu e matou 14 pessoas. Então é seguro, mas nem toda a região é completamente segura. Mas Bamiyan é uma das cidades mais seguras. E esse menino, ele é da minoria, ele era muçulmano xiita, e ele me perguntou a minha religião. Então eu falei para ele, olha, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus, e eu acredito em um Deus. E eles gostam de ouvir essa resposta, né? E para mim, e é uma resposta sincera, eu acredito mesmo em um Deus. Eu acredito que Deus, pelo menos para mim, é só um. Então, é uma resposta sincera que eu dou para eles, e a maioria deles fica feliz com essa resposta. Ok. André Michelato pergunta os custos por dia, por mais ou menos, assim, Então, média. acho que o Lucas até perguntou antes aqui sobre o visto, se eu podia ter tirado em outro país. Poderia ter tirado em outros países, sim. Eu acho que alguns países, eles delimitam o pedido do visto só para as pessoas residentes no país. Por exemplo, não posso ir lá para a China, pedir um visto para o Afeganistão. Acho que não. Então, eu preferi ir em Dubai, primeiro porque era caminho, né, para ir para o Afeganistão, para mim, eu teria que parar em Dubai, de qualquer forma, e porque eu já sabia mais ou menos como funcionava a dinâmica no consulado. Eu sabia que o visto lá é relativamente rápido, eu sei que em Madrid pode demorar mais de um mês, 2 meses para sair o visto, então eu preferi mesmo fazer em Dubai. Sobre os custos por dia, é muito difícil dizer o custo por dia para uma viagem para o Afeganistão, porque cada um tem um budget diferente, né? Eu poderia ter ficado em hotéis incríveis que existem no Afeganistão, poderia ter ficado em hotéis medianos, poderia ter ido comer em restaurantes de luxo. Então, o meu custo por dia foi muito baixo, muito, muito, muito baixo mesmo, mais barato do que no Paquistão. Então, por aí já dá para ter ideia, né? É o Que custo. voos você pegou? Que voos você pegou para chegar lá? Então,
Eu fui de Lisboa a Dubai e Dubai direto a Cabu. Ok. E tem voo frequente? Como é que é isso? Tem voos diários, inclusive fui com uma companhia e voltei com outra. Tem voos diários da Emirates, tem voos diários da Air Arabia, que sai de Sharjah, e Fly Dubai. Ah, E, ok. e Uma Camair, aproveita. são quatro empresas saindo de Dubai diariamente. Ah, legal. Provavelmente mais do que do Brasília daqui a pouco. A gente está sendo restrito, né? A Marisa pergunta para uma pessoa como ela, de pele negra, não parece, mas enfim, se é mais difícil visitar esse país numa época boa, nessa questão de se misturar entre eles, quer dizer, de não chamar atenção, Eu eu imagino. entendi. Eu vi um viajante americano, negro, viajando pelo Afeganistão. Eu vi os relatos, enfim, as fotos dele. Não acredito que tenha sido tão difícil assim para ele. Ele foi numa época mais tranquila, parece que ele foi no ano passado. E ele foi com uma agência e ele estava sim vestido como um afegão. É, as pessoas do sul do Afeganistão, enfim, têm uma cor de pele um pouco mais escura, mas obviamente não são negros africanos, né, de descendência africana. Acho sim mais difícil, mas não é algo que numa época mais tranquila impossibilite a viagem, até porque numa época mais tranquila, se ela puder evitar deslocamentos por terra, ou seja, só visitar, só ir para Bamiyan, por exemplo, se ela conseguir voar, eu acho que é possível, sim, ir numa época correta, não essa agora, não é tão arriscado assim. Inclusive, tem gente que está fretando avião. Teve uma expedição de um espanhol conhecido que levou um pessoal para viajar lá. Eles chegaram em Bamiyan e todos os voos estavam cancelados. Eles fretaram o avião. Então, a segurança também ela é influenciada pelo poder da tua carteira. Ok, aproveitando, o povo afegão, eu sei que você não foi em todas as regiões. Você achou eles bonitos, em termos de aparência, homens, mulheres, simpáticos? Vamos falar do Sem povo afegão. dúvidas, sem dúvidas. O povo afegão é muitíssimo hospitaleiro. São pessoas muito agradáveis, são pessoas inteligentes. Eu tive essa impressão. Acredito que são muito esforçados. É um povo que já sofreu muito, mas que tem muita curiosidade. E todos esses valores que eles têm, eu acho que eles acabam refletindo na estética das pessoas também. Claro que esteticamente a genética deles sim, são mulheres, homens muito bonitos, mas é difícil ver, né? Porque as pessoas estão muito cobertas, né? Não é o Brasil. Então, sim, sim, o povo afegão é agradabilíssimo. Eu não tenho nem o que dizer qualquer coisa negativa sobre os afegãos. A única coisa que Você achou eles mais, Hum? você achou eles mais parecido com que outro povo? Com os persas, o povo do Irã, eles são parecidos, né? A começar pela língua, né? O Dari é praticamente um farsi adaptado com um sotaque, enfim. Quando eu usava o tradutor, por exemplo, e escolhia farsi, eles entendiam perfeitamente. Eu quis mandar umas mensagens formais, escrever de uma forma mais formal, e mandei para um amigo meu corrigir. Eu falei: olha, eu coloquei no tradutor aqui de inglês para farsi, mas eu não sei se ficou bom em Dari. Ele falou: Mike, tá perfeito, tá perfeito. Que bom. Então, Eu fiquei surpreso que não falam árabe lá. Eu achei que e Pashtun, seria uma linguagem que você usaria lá. e Pashtun também. Então, eles são muito parecidos em diversos aspectos com os iranianos. A hospitalidade deles é a mesma. São pessoas muito dóceis, eles são muito afáveis. É um povo que não quer desagradar ninguém. Eles não gostam do conflito. E é muito triste, né, ver que o país deles ele é simbolizado como um país em conflito.
Eles são literalmente um país em conflito, mas isso não reflete a natureza das pessoas do país, né? Mas eles estão em conflito desde os 1800, 1700, né? Eles expulsaram os ingleses, depois os russos, os americanos, não para nunca, né? Pois é, mas será que foram eles que expulsaram os americanos? Será que os soviéticos que estavam lá e depois a vinda dos americanos nesse conflito pós-1979 não tem a ver com a Guerra Fria, não tem a ver com Uhum. eu acho que as pessoas são induzidas ao conflito, ainda mais nessas guerras proxies que a gente vive hoje em dia, né? Será que é um conflito deles mesmo? Hoje é um conflito deles, mas será que nasceu assim? Mas sempre foram bem divididos, né? Quer dizer, os conflitos internos. Você chegou a ir para a região Pashtun? Então, não fui para Kandahar, por exemplo, mas conheci várias pessoas que falam pashto. Uhum. Kandahar seria Porque eu queria saber faz um qual era a sustinho ir diferença. para lá. Tem muita gente que vai para Kandahar, mas nem os próprios afegãos com quem eu conversei, eles falaram, eu não iria de jeito nenhum para Kandahar agora. Aliás, a maioria deles me desaconselhou a ir por terra para Bamiyan, inclusive os meus amigos mais próximos. Meu amigo mais próximo lá, ele falou, Mike, não vai, não vai. Ok. O Lucas pergunta se você visitou as ruínas do Palácio Presidencial. As ruínas do Palácio Presidencial, não. Não. Será que ele não está confundindo com o Iraque? Mas não, Deve não. ser. Não fui para as ruínas do Então, Palácio. que cidade você foi? Cabul, Bamiyan? Então, Bamiyan também é o nome da província, né? Então, em Bamiyan tem uh, uh, Sheherburg, que é uma área muito isolada, longe, chega por estrada de terra, que são uns 40 castelos. É um, hoje são 40, mas eram muitos, eram 300 castelos numa montanha. Fui para Zorak, que era a Cidade Vermelha, que foi destruída por Gengis Khan. Fui para Gorgola, que fica muito perto do que é hoje o Bazar de Bamiyan. E fui para a região de Panjshir, que era de onde era o Massoud, que é um vale entre as montanhas, onde está também o mausoléu dele, que é muito bonito. E Cabul, claro. Qual é considerada a região mais bonita do Afeganistão? Bamiyan, sem dúvidas. Bamiyan, na província de Bamiyan existe o Parque Nacional de Bande Amir, que é o único parque nacional hoje no Afeganistão. E é lindo, sem exagero, é um dos parques nacionais mais bonitos que eu já vi. Bande Amir é um segredo, é uma pérola ainda a ser mantida e eu espero que seja conservada, porque é muito bonita mesmo. E vocês vão ver nos meus stories depois. Se você recomendasse visitar um lugar só, seria Bamiyan, então. Bande Amir, sim, o Parque Nacional de Bande Amir. Bamiyan seria o lugar, sem dúvidas. Eu acho que Cabul é uma cidade muito interessante, por ser a capital do país, mas não é um destino agradável, né? Então, bem pelo contrário, eu mal consegui dormir em Cabul, porque durante a noite inteira era barulho de drone. Depois do drone eram helicópteros, porque nós ficamos perto da embaixada americana, então existe um trânsito entre a base de Bagram, que na verdade não é uma base, as pessoas lá chamam de Little Washington, porque tem muita gente vivendo hoje em Bagram. Então, o trânsito de pessoas, de helicópteros, enfim, entre a embaixada e Bagram é enorme. Então, é helicóptero, é drone, dirigível que não faz barulho, mas quando você acorda e vê aquele dirigível lá, você já imagina se ele está te filmando, não está, enfim, aviões. Então, e qualquer barulho em Cabul assusta. E Cabul é uma cidade barulhenta. Então, eu diria que Cabul é uma cidade assustadora pelo excesso de muros de concreto, pelo excesso de trincheiras, enfim, é a cidade dos excessos. Eu nunca vi antes uma cidade tão armada, protegida e assustadora. Fortificada, né? Fortificada, ela
é uma base militar em forma de cidade, é um negócio estranho. E eu vi que tinha um índice dos 10 países mais miseráveis e o Afeganistão não está na lista. Eu já tinha te perguntado isso. Você sente que há um nível de prosperidade, pobreza, assim, porque tanto dinheiro americano entrando, será que isso também Tinha, afeta o tinha país? muito dinheiro americano entrando, né? E isso foi uma questão que eu conversei com o pessoal lá. Até 2012, 2013, muitas ONGs estavam no Afeganistão, e isso até inflacionou muito a vida deles, aluguel subiu muitíssimo, enfim. Mas não, cara, o Afeganistão, ele não é um país extremamente miserável, as pessoas, elas sobrevivem, mas é um país, sim, muito pobre, né? Só que, como eu falei, eu acho que é difícil medir o quão miserável é um país, né? A não ser através da fome. Eu acho que, sim, existe muito mais fome em muitos países africanos, no Malawi, onde eu morei, por exemplo, do que no Afeganistão. Por isso, talvez até eu dê razão para essas listas que não classificam o Afeganistão como um país tão miserável assim, né? E acho que nem a Síria entrou, mas aí eu já não sei se é difícil medir as condições nesses países, né? Eu acho que é A muito questão difícil talvez seja mesmo. outra. Se no Brasil não vai ter É, censo e vocês não vão ter estimativas nenhuma sobre o que é o Brasil, quem dirá no Afeganistão? exatamente. Mas assim, o meu pai, quando foi numa missão para o Haiti, por exemplo, ele falou que tinha dois restaurantes no bairro Rico lá que eram melhores que qualquer restaurante de Brasília. Quer dizer, Teu pai você foi sempre tem para bolsões de Cabo. riqueza. É. Ah, Não, para o sim. Haiti. Quando ele foi Ah, para o pro Haiti, Haiti. e na pior época, antes do terremoto, e ele falou, tem um bairro rico lá tem restaurante francês, que É. é melhor que qualquer coisa em Brasília, né? Eu acho que esses contrastes, eles estão no mundo inteiro, na África, eles são enormes, no Haiti, enfim, países muito pobres, a gente vê esse contraste, porque onde há extrema pobreza, a gente sabe que tem extrema riqueza também. Mas no Afeganistão, eu senti, sim, existe muitíssima pobreza, é um país, sim, muito pobre. Eu acho que é um país em processo de empobrecimento. Eu acho que sim, as coisas estão piorando nos últimos anos. E agora esperar para ver, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a saída de todas essas tropas. Não estou falando só dos americanos, mas a OTAN também está saindo de lá, né? Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu espero que de alguma forma eles consigam dar a volta por cima e que as coisas fiquem mais apaziguadas e que, enfim, É assim espero. Tiago pergunta se deu certo a camuflagem no Afeganistão. deu certo a camuflagem no Afeganistão, sim, sem dúvidas. Se não tivesse dado certo a camuflagem, eu acho que eu não estava aqui para contar a história agora, porque ela é imprescindível. No checkpoints Quando você abria a talibãs. boca, quando você abria a boca, o pessoal ficava assim, meu Deus, ele não é afegão. Então, nos checkpoints talibãs, que é o mais interessante, em geral, eles não param os carros para conversar com as pessoas. Eles podem diminuir a velocidade. Em algumas áreas, o próprio asfalto ele já foi completamente destruído por bombas anteriores, por carros-bomba. Então, isso faz com que os motoristas tenham que diminuir a velocidade. Mas os talibãs te olham de fora dos carros, ou da moto, ou do posto onde ele está. E se eu não tivesse camuflado, se eu não tivesse vestido como afegão, certamente ele pararia. E o resultado teria sido bem diferente. Eu acho que eu não estaria aqui contando a história. Então, apropriação cultural aprovada, né? Apropriação cultural. E eu É, acho que a gente pode depois eu vejo. continuar a conversa. O Lucas estava me mandando Ok. aqui as fotos do Palácio Presidencial e tal, mas eu não tive a oportunidade de ir para o Palácio Presidencial. E um dos motivos pelos quais eu também os meus deslocamentos foram restritos em Cabul, né? Eu não estava em Cabul numa época assim tão positiva, então eu tive mesmo, por opção minha, que restringir esses deslocamentos. Eu não lembrava desse Palácio Presidencial,
mesmo se eu não assim, não me interesso muito por esse tipo de arquitetura meio decadente e abandonada, eu acho que tem mais coisa mais legal para ver. Mesmo se eu não Legal. tivesse essas restrições, acho que eu não teria ido. Mas o fato é que quando eu estava em Cabul, sim, tiveram alguns ataques, assim como eles estão ocorrendo agora, né? Ataques diários, assim. As pessoas estão civis, eu não estou falando governo, né? Os civis são alvos lá. Então, a gente estava perto também de uma televisão do Afeganistão e nós ouvimos um tiroteio. Então, eu estava com a Silvana dentro da casa onde nós estávamos albergados e eu falei para ela, olha, para o chão, para o chão, para o chão. E a gente ficou deitado no chão ouvindo um tiroteio. Então, assim, não era... Tinha ataque todo dia, Tem então, ataque todo dia, todos os dias tem ataque em Cabul. Isso é um fato. É óbvio que é uma incrível. cidade, assim, a gente tem que comparar também níveis de violência. Eu não gosto muito de sensacionalismos e exageros, né? Quando a gente fala, por exemplo, tem roubo e assassinato todo dia no Rio de Janeiro, deve ter. A probabilidade de você ser assassinado no Rio de Janeiro é significativa? Para mim, eu que não sou carioca, eu acho que é. Eu me sinto acuado no Rio de Janeiro. Se eu deixo de fazer algumas coisas lá, não. Mas a grande diferença é que no Rio de Janeiro eu não sou um target tão óbvio quanto eu sou no Afeganistão, né? Eu pensei isso, porque assim, para um sueco, ele imagina o Rio de Janeiro como uma zona de guerra, né? E eu Assim, imagino que para nós, a gente vê o Afeganistão da mesma assim, forma, né? quando eu estava no Iraque, essa foi uma pergunta que um amigo iraquiano me fez. Ele falou, mas e o Rio de Janeiro não é muito perigoso? Ah, eu queria tanto ir para o carnaval, mas não é perigoso demais? O iraquiano estava me perguntando se para o Brasil é perigoso. Então, por aí já dá para ver, né? Já dá para ver, né? Mas eu acho que teve um momento que a Síria deu uma acalmada que estava morrendo mais gente no Brasil, assim, até per capita. Eu não, Então, essas eu loucuras, não né? duvido. Mas, de Do ponto novo, de vista da estatística, eu acho que a Síria deve estar muito mais segura do que o Brasil. mas é sempre o segredo é saber onde que você pode ir ou não, né? E parecer local, né? Ah, sim, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar, né? Mas agora a grande diferença também é que você no Brasil não é um target assim tão óbvio, a não ser que você vá ostentando, né? Então, Exatamente. Qual foi o momento que você mais sentiu medo lá? o momento que eu mais senti medo foi É. sim numa das vilas dominadas pelos talibãs, que nós passamos e o trânsito diminuiu muito de velocidade. Então, a gente não sabia se aquilo era efetivamente um checkpoint, que os carros estavam sendo parados, ou se aquilo era um mero engarrafamento mesmo numa vila. Ou seja, muito estranho. Eu tive a sensação de que a velocidade foi diminuída, o trânsito mesmo parou porque alguém ordenou que parasse. E eu senti que o caldo estava engrossando, porque o próprio motorista disse, olha, entreguem os seus celulares para ela, porque ela não é revistada em teoria, né? Então, quando o motorista que na ida não tinha feito nada disso, que em outros caminhos não tinha feito nada disso, e que em nenhum momento eu tinha sentido que ele estava tenso, depois de vários dias, mais de uma semana, eu ver ele tenso da forma como ele estava e dando ordens, eu senti que ali sim existia o perigo real de alguma coisa muito ruim acontecer. Então, sim, senti medo nesse momento, senti medo no momento do tiroteio. Eu acho que o medo também é uma função natural do ser humano que não nos deixa fazer absurdos, né? Então, claro que quando eu cheguei, eu senti medo também. Eu cheguei num carro do governo afegão. Então, que era uma coisa que eu não devia ter feito. Eu assumi um risco muito alto, né? Então, sim, senti medo por passar ali, sair do aeroporto num SUV do governo afegão. Não devia estar fazendo aquilo. Senti medo por andar, caminhar, simplesmente caminhar em Cabul e olhar para o lado e imaginar, porque poderia ser um homem-bomba, que um carro
que passou em alta velocidade e eu queria fazer alguma outra coisa, enfim. Tudo é suspeito. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades e que causa essas PTSDs nos americanos que passam muito tempo nessas zonas de guerra, enfim, qualquer militar, né? Porque você fica meio paranoico. Eu fiquei paranoico em vários momentos, né? Você começa a ouvir coisas à noite, você não consegue dormir porque também está ouvindo coisas. Então, é tudo quase beira a esquizofrenia. Mas os afegãos, você sentiu que eles estavam tensos também ou não? Hum, não em todos os momentos. Por exemplo, quando eu estava caminhando em Cabul, e estava com esse meu amigo afegão, nós passamos por um hotel muito luxuoso no centro novo de Cabul e nós estávamos do mesmo lado da calçada daquele hotel. Então, todos esses detalhes que a gente começa a ler de segurança e intel, do que não fazer, aonde não ir, enfim, conversas e todas as informações que você reúne, quando você chega lá, você lembra e você nota que os locais não estão muito preocupados com isso. Eles estão vivendo a vida deles, né? Eles sabem que as chances daquilo ocorrer são mínimas e a gente sabe que existem chances. Então, só esse fato de passar na frente desse hotel onde tinha muita gente armada, onde tinham carros diferentes parados, enfim, você já começa a imaginar que um daqueles carros pode ser um carro bomba, que um daqueles carros de alguém do governo pode ter uma stick bomb ou alguma coisa assim, afinal todos os dias acontecem atentados lá, você fica mesmo paranoico, né? Mas é uma cidade grande também, né? Quer dizer, estatisticamente sua chance de morrer é pequena, né? Esse era um fato que me deixava muito tranquilo, mas quando você lê e estuda muito esses assuntos, e é óbvio que não só pela mídia, chama a atenção todas as possibilidades de tudo que pode acontecer, né? Pode ter um foguete que vai despencar em cima da tua casa enquanto você está dormindo. Você pode Uhum. caminhar na rua, ali no bazar, enquanto você está comprando roupa ou qualquer coisa assim, e um homem-bomba está do teu lado. Podem ter colocado algum dispositivo no carro onde você está, enfim. São várias possibilidades, mas sim, as chances são pequenas, como você disse, né? Mas só por elas Você existirem, sabia, você sabia algumas palavras em Dari para tentar enganar ou não? não adianta tentar enganar, né? Sabia algumas palavras em Dari Hum. só para me divertir mesmo, né? Enfim, o básico do básico, mas não acredito que eu fosse enganar qualquer pessoa, até porque em qualquer situação dessa onde você é abordado, ah, a conversa é um pouco mais complexa, eles pediriam documentos também, enfim. Ok. O Lucas pergunta onde você gostaria de ter ido, mas não pôde. Onde eu gostaria de ter ido, eu acho que eu fui na maioria dos lugares que eu gostaria de ter ido. Eu dessa vez eu preferi não ir até Mazar-e-Sharif. Eu poderia ter ido, poderia ter pego um voo para lá, mas estava evitando esses deslocamentos e estar no aeroporto também era uma coisa que eu queria evitar. Mas sim, Mazar-e-Sharif Uhum. eu acho que teria sido talvez interessante, os fortes em Herat, que também já estão mais para o lado oeste do país. Talvez teria sido interessante, mas tudo que eu queria fazer mesmo eu consegui. Então isso foi legal. E ele também pergunta quanto tempo você demorou planejando a viagem. Então, essa é uma pergunta difícil, né? Porque eu sonhava com o Afeganistão há muitos anos já. Eu acho que hoje eu recebi algumas mensagens do pessoal falando: olha, eu li o Livreiro de Cabul, aquele, como é que era o das pipas, Caçador de Pipas, enfim. E eu li há muito tempo Caçador de Pipas também, por exemplo. E eu acho que é um sonho. Então a gente começa a planejar quando começa a sonhar com o destino, né? Mas efetivamente essa viagem foi planejada mais ou menos uns 2 meses que eu estava considerando e começando a ler. E quando eu vi que o gate, a janela, estava se fechando de tempo ideal,
Eu falei, não, tem que ser agora. Então, aí foram algumas semanas de planejamento mais intenso. Entendi. Ah, maravilha. Eu, tem algum, vamos lá, acabou. O que que você mais gostou e o que que você menos gostou? Pergunta difícil. É, porque, porque eu gostei do que eu não gostei. E isso, eu acho que Sim. essa é a razão de ser de Cabul. Ela não é uma cidade agradável hoje. Eu espero que um dia seja, né? Eu podia dizer aqui para você que os Jardins de Babur são lindos. E é mesmo, é uma área lindíssima. É a paz, os afegãos estão ali fazendo piquenique, arborizada. Então a gente chegou ainda na época que as cerejeiras estavam florindo, então foi uma época muito bonita, para não dizer do Nowruz, né? Nós passamos o ano novo afegão lá no Afeganistão. Mas Cabul é uma cidade que seduz pela sua pelo seu ar pesado. Eu gostei de sentir isso. Eu gostei de sentir o perigo. Eu gostei de ter essa experiência de estar num lugar quase que proibido, né? Afinal, quando você fala com os estrangeiros em geral, eu conheci há alguns anos alguns americanos que moraram anos no Afeganistão, na base em Bagram, mas nunca puderam sair, ou seja, eles não sabem como acabou, embora eles tenham morado lá por Uhum. muito tempo. Então é um privilégio, sim, poder ver o que muitos estrangeiros não sequer sonham. Né? Eles não têm acesso a comer nos lugares onde eu comi, a visitar os parques, os lugares, enfim, as ruas de Cabul que eu vi. Então, isso foi bem interessante. E o que você menos gostou é a mesma coisa. E o que eu menos Lá, por gostei é exemplo. exatamente a mesma coisa. É uma cidade assim, é terrível, né? Como eu disse, eu dormi muito mal em Cabul. Eu não conseguia dormir pelos barulhos, pela, por essa privação de liberdade, a privação. Você tem os seus direitos ali todos tolhidos mesmo, né? Você passa quase a ser um cidadão de lugar algum, porque você abdica da tua própria identidade para poder estar andando na rua. E a mesma pergunta, mas para o Afeganistão em geral. O que que você mais gostou e o que você menos gostou? O que eu mais gostei do Afeganistão em geral é a hospitalidade do povo. Eu sabia que seria assim, mas eu não sabia que eles eram tão afáveis. Nós recebemos cartas das pessoas, recebemos cartas das pessoas que conhecemos lá, dos meus amigos, amigos e amigos, inclusive de pessoas do hotel. Então, tem muita atenção, tem muito carinho, é um povo muito próximo. E eu acho que nisso eles são parecidos com os brasileiros. São gestos carinhosos das pessoas que a gente vê que não é hospitalidade por hospitalidade, que não é hospitalidade porque no, no Corão diz que eles têm que ser hospitaleiros, não é por isso. Então, Uhum. sem dúvidas, o povo afegão, e o quão afável eles são, foi o ponto alto do país, junto com a natureza do Afeganistão. Porque a sensação de chegar num país que está nesse processo de mudança, no ano novo, que as pessoas têm esperança, sim, de que as coisas sejam efetivamente renovadas, quando as cerejeiras, as macieiras estão todas florindo e você está passando por um campo completamente florido, um rio que irriga aquele deserto ao redor, muito desértico e verde ao mesmo tempo, montanhas nevadas, trabalhadores agrícolas, enfim, no interior, e o contraste dessa paz que existe no país com o que a gente viveu em Cabul, isso seduz muito a natureza e o povo. Assim como em qualquer outro país, né, é cair num clichê dizer que a natureza e o povo do Uhum. Afeganistão são incríveis. Mas eu imaginei que fosse assim. E também o fato de você estar lá prestigiando o país deles, isso deve tocar eles também, Toca, né? eles são muito curiosos, né? A gente tentou.
Como eu já disse algumas vezes aqui, a gente tentou ficar muito discreto, porque o objetivo, de forma alguma, era que as pessoas descobrissem que nós éramos estrangeiros, mas em todas as situações as pessoas são muitíssimo curiosas e amigáveis. Seja numa mesa de um restaurante, as pessoas pulavam para a nossa mesa. Ou seja, fizemos um amigo que literalmente tirou o bule de chá da mesa dele e trouxe para a nossa. Enfim, as pessoas são assim. É muito Que interessante. maravilha. O Gabriel, é só um comentário. Muito top, conteúdo, irmão. Melhor que muitos que só mostram o bonito, o importante é mostrar não só a beleza e a parte bonita desses lugares, né? Só. Então, Gabriel, obrigado. Eu estava tentando ter cuidado. Eu não gosto muito, vocês sabem que eu não me dedico tanto assim às redes sociais. É, eu acho que as pessoas têm que ver com seus próprios olhos, mas alguns eu sei que talvez não querem ou não têm a oportunidade de ir para o Afeganistão. E eu tenho tentado ter um pouco de cuidado em retratar não só o bonito, né? Porque algumas pessoas falam, mas a mídia só mostra a parte feia, a guerra, etc., do Afeganistão, e no Instagram as pessoas também só mostram a parte bonita e o que é interessante. E eu acho que aí tem que ter um meio termo, né? O Afeganistão não é nem só guerra, nem atraçãozinha turística, porque não é um playground, não é fácil de viajar pelo Afeganistão. O Uhum. Afeganistão não é um destino, aliás, para viajante. Eu fico surpreso que ainda o governo afegão conceda vistos turísticos. É sério, me surpreende que eles concedam esses vistos. Alguém perguntou aqui, o Lucas perguntou se você teria entrado por terra, por exemplo, pelo Uzbequistão. Ou é melhor sempre por avião? Eu não teria entrado por terra, não foi a minha opção de escolha entrar por terra nesse momento, porque eu teria que pegar outros voos internos, e essa não era a minha ideia, né? Entrar por terra pelo Uzbequistão hoje, não acho que seja muito seguro. Eu, em 2015, tive no Tajiquistão, na região de Horog, e na Pamir Highway eu via o Afeganistão do outro lado, por quilômetros e quilômetros. Aliás, eu via muito mais do Afeganistão do que do próprio Tajiquistão, porque era um rio muito, muito pequeno que faz a fronteira entre esses dois países. E a cultura ali é muito parecida também, né, dos tajiques da região da Pamir. Então, poderia ter cruzado já naquela época para o Afeganistão. Mas, como eu friso sempre, o meu objetivo não é cruzar a fronteira para ganhar carimbo e dizer que visitei o país, né? Então, o Uhum. objetivo é visitar e sentir o país efetivamente. É. E você, assim, se você tivesse que morar lá por uns 2, 3 meses, o que você faria de diferente? Eu não sei, se tivesse que ficar por um longo prazo, como é que mudaria, assim? Hum, Depende muito em que tipo de protocolo de segurança eu teria que seguir, né? Por exemplo, quando eu morei na África, nós tínhamos sim um protocolo de segurança. E agora, para morar no Afeganistão, se eu estivesse trabalhando para alguma empresa ou então para alguma organização internacional, eu teria que seguir com certeza protocolos muito mais rígidos. Não acho que teria tanta graça como eu falei antes, agora mesmo, né? Provavelmente eu não teria nem a oportunidade de sair dos compounds, ou não teria oportunidade de sair da base ou de onde quer que fosse. Essas pessoas costumam ter uma vida muito limitada. Agora, se eu tivesse a oportunidade de ter toda a liberdade que eu tive, eu acho que teria sido muito parecido com a visita que eu fiz, né? Tentaria levar uma vida normal, com todos os cuidados, assim como os brasileiros que vivem nas cidades violentas também tomam, com a diferença que eu teria que me acostumar com esse excesso de barulho, excesso de possibilidades e mudanças, porque eu acho que o Afeganistão ele é muito dinâmico, né? A violência no Afeganistão ela não segue um padrão quase que linear, como a gente tem em várias cidades perigosas do mundo. Lá, um dia, a cidade inteira pode explodir,
e outro dia ela pode estar tranquila, relativamente tranquila, e ter atentado só com alvos específicos, ou seja, jornalistas, membros do governo, médicos, enfim, que são os mais visados de todos, mais do que até os estrangeiros, né? Vamos lá, Felipe Rodras pergunta boba, percebeu algo na cultura afegã que foi citado nos livros A Cidade do Sol ou Caçador de Pipas, por exemplo? Claro, assim, eu acho que o retrato da sociedade afegã, esse do Sol eu não li, o Caçador de Pipas, sim. Os traços são todos muito típicos do Afeganistão. Eu acho que eu lembro de um trecho que falava sobre as montanhas e o quão afáveis. Acho que era até essa palavra no livro, eu não lembro porque eu li em inglês também. Mas o quão afáveis são as pessoas, sim, sim, é isso mesmo que eu falei. Os livros retratam muito bem o Afeganistão, mas retratam de uma época que talvez não seja exatamente a que a gente está vivendo agora ou que a gente vai viver daqui para frente, né? Então, o Afeganistão é uma sociedade que se transforma mais rápido do que a gente está acostumado, né? O Brasil se transforma muito mais rápido do que a Europa e o Afeganistão se transforma muito mais rápido do que o Brasil. Imagino eu e espero eu. Então, a mentalidade das pessoas muda, mas, por exemplo, o que reina hoje entre os afegãos é a vontade de deixar o país. E essa vontade tem aumentado. E agora, então, Eu entendo. hum, Os brasileiros também querem sair do Brasil. é, é. Então, os afegãos hoje, jovens, eles buscam saídas. E a saída é deixar o seu próprio país. E é muito triste que isso esteja acontecendo e dessa forma tão intensa, né? Pelos relatos de viajantes, Bagdá ou Cabul, qual é pior em termos de Eu segurança? não fui para Bagdá. Não, mas pelo que você leu, Ah, acredito a gente comentou aqui nos primeiros minutos, Cabul seja mais complexa para ser visitado do que Bagdá. Eu acho que Bagdá é um pouco mais linear o processo e logística, enfim, questão de contatos, tudo isso. Bagdá, não que seja necessariamente mais previsível, mas ela não é tão imprevisível quanto Cabul. entendi. Gabriel comenta, corretíssimo, Mike, existem partes boas e ruins em todo mundo, porém existem lugares que a realidade social é realmente ruim. Ele também diz, não dá para ir para o Afeganistão e ficar em hotel de luxo e templos religiosos que são bonitos em qualquer parte do mundo. E a realidade é sempre outra. Beleza. Felipe, obrigado por Eu também não, responder. A Cidade do Sol eu também não julgo é do quem vai mesmo para o autor. Afeganistão e fica num hotel de luxo. Tem um viajante relativamente famoso que ficou, por exemplo, no compound da ONU, hospedado, e a ONU acabou provendo os carros para ele fazer os passeios e vídeos para o YouTube dele. Uhum, exatamente. Sim, senhor. Assim como teve blogueiro brasileiro também, Instagramer brasileiro na África, que o Itamaraty foi buscar o cara no aeroporto e fez passeiozinho. O pessoal da embaixada fez passeiozinho na África com o Instagramer brasileiro. Isso tudo está registrado e é só quem quiser ir ver pode ver. Eu não julgo essas pessoas. Agora, eu julgo sim essas instituições que estão usando o dinheiro de pagadores de impostos para fins estranhos, no mínimo escusos, que prover esse tipo de serviço para uma pessoa, para um civil, né? É. Não, e o viajante em si não está vendo o país, né? Ele está vendo, é o que você falou, só as partes bonitinhas e só isso. Eu vi relatos de diplomata indo para Delhi, achando tudo muito sujo e quente, e ficou no hotel. Eu fiquei, pô, pelo amor de Deus, né? E isso é uma cidade segura, né? Mas assim, eu acho que a gente já está acostumado também, né? Tem estilos e estilos de viajar. Quem quiser ficar no luxo e ver tudo através
de uma lente do luxo e longe da realidade de um país, também não posso julgar, ok, a pessoa foi para aquele país e pelo menos teve alguma experiência, melhor do que nada. Exatamente. Vamos lá, algumas perguntas. Os afegãos, quando migram para onde? Índia? Pergunta do Felipe Rodras. Não, 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 não. Os afegãos, eles migram muito para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha e países nórdicos europeus. Tem O Patrick muitos pergunta. afegãos também nos Emirados Árabes, e por isso também o trânsito de tantas pessoas. Mas aí já os afegãos que vivem, regra geral, né? Não estou falando todos, mas os que vivem nos Emirados Árabes já são uma mão de obra um pouco menos qualificada. O Patrick pergunta se você foi ver o Buzkashi. Não consegui ver jogo de Buzkashi. Nós vimos, sim, os cavalos que estavam no caminho, mas quando eu estava lá não teve nenhum jogo de Buzkashi, não. Eu vi onde eles acontecem, vi, sim, os cavalos e os jogadores, mas não vi o jogo acontecendo. Pena. Ok. O Regis fala que você é referência de viagem, parabéns. Lucas pergunta, era complicado filmar e fazer foto na rua? Claro que era. Então, eu tenho um amigo aqui que trabalha com jornalismo e ele falou, Mike, tenta filmar algumas coisas na horizontal. E a minha resposta para ele foi, cara, se as pessoas desconfiarem que eu sou um jornalista no Afeganistão, se elas só desconfiarem pelo simples fato de eu estar segurando o meu celular na horizontal, isso já vai ser um problema. Então, na rua era bem complicado filmar. Às vezes eu colocava no bolso, às vezes eu carregava na mão, e vocês podem ver isso nos stories, que fica balançando, não tem o foco que eu gostaria que tivesse, mas sim, é complicado, né? Como eu falei antes, a gente não sabe quem está na rua. Então, se um talibã estiver ali me observando e ficar desconfiado, olha, esse cara está filmando, eu poderia ter problemas. Assim como teve já um brasileiro que esteve no Afeganistão, que foi para uma delegacia porque estava filmando e passou um tempo ali se explicando. Se ele não tivesse o passaporte e depois o amigo foi até a delegacia resgatar ele, aquela história toda, teria sido um problema ainda maior. Então, para a própria segurança e para evitar algumas enrascadas, assim, mesmo no Irã também, né? Então, como quase tudo é militar nesses países e a gente não pode filmar nada Tudo é militar, segurança, né? então fica bem complicado fazer alguns vídeos sem se expor, assim, tem que ser discreto e a descrição é complexa. Ah, Raquel, ó, Raquel Lobão está aqui com a gente. Olha, Raquel. Boa noite, queridos. Muito legal rever vocês dois. Eu quero mesmo é saber quem fez a edição do vídeo do Mike. Gente, vocês têm que ver esse vídeo do Mike, que parece um trailer de filme. Quem não viu, me avisa que eu mando. Não. Tudo bem, Raquel? Bom te ver. Raquel, tá nos meus destaques o vídeo aqui. E eu mesmo fiz. É muito fácil, porque não é nada profissional, não. Depois eu te mando os segredinhos aí, mas é muito fácil. Eu vou querer também. Ah, gente. Gente, vamos lá. Últimas perguntas aí para a gente fechar, porque o Mike deve estar querendo dormir daqui a pouco já. Não, o papo O vídeo ficou muito bom. não é nem por querer dormir, não, mas é porque se eu contar todos os segredos da viagem agora, o pessoal não vai mais querer assistir os stories também, né? Exatamente. E eu adorei foram os créditos no final. Ninguém, Mike, 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 ninguém. Esse foi ótimo. Depois você me manda o link. Mano, Ótimo. Eu queria, então, dar um fechamento aí. O que você aprendeu? Qual foi o insight? O que isso te agregou diferente de outros países? Dá um fechamento aí pra gente. Eu acho que todo país é uma lição nova, né? E o que eu costumo sempre dizer é que ser viajante é ser
uma criança de 5 anos, experimentar novos sabores, ouvir uma nova língua, aprender muito todos os dias. E o Afeganistão trouxe isso de uma forma muito, quase que de um conto de fadas, porque esse contraste entre Cabul ser uma cidade tão terrível em todos os sentidos, com o interior do país e o quanto as pessoas são tão amáveis, isso me conquistou. O Afeganistão me conquistou e me mostrou que contrastes positivos são possíveis e que o perigo que eu tanto gosto nas viagens, eu gosto de domar e de conhecer. Eu acho que o conhecimento é uma arma muito interessante quando a gente viaja, para tentar limitar e diminuir a exposição a esses perigos. Outro fator que me interessou muito também no Afeganistão. Então, o Afeganistão se tornou único porque ele alia o que eu mais gosto, que é a hospitalidade das pessoas, com o perigo e com paisagens absurdamente bonitas, porque o Afeganistão tem sim uma natureza muito generosa. Então, é isso. Para fechar, o Afeganistão é um país que merece muito ser visitado, mas não por qualquer um, por merecimento. Então, se você se julga um viajante que merece viajar para o Afeganistão, eu aconselho que sim, vá e aproveite, porque vale muitíssimo a pena. Que bom. Quem for me convida, que eu quero ir também. Não quer fazer? Eu também sei me disfarçar de nativo. Então, eu quero fazer algumas expedições no futuro para o Afeganistão. Tenho recebido algumas mensagens de pessoas que têm medo de ir, ou que não gostariam de ir sozinhas. Outras pessoas falaram: Mike, eu só vou se for com você, porque eu quero ir com alguém que já foi, enfim. Então eu já estou pensando nisso. Olha, de repente a gente organiza, planeja muito bem um momento ideal, tanto para o Brasil quanto para o Afeganistão, e organiza uma viagem. E se precisar, a gente também faz alguma expedição perigosa no Rio de Janeiro. Eu acho que essas a gente deixa para depois, né? Deixa para depois. Tá ótimo, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Isso aqui é a roda de Guilherme, conversa. pela oportunidade de falar com você e com o seu círculo social. É muito legal estar aqui pela segunda vez e eu acho que não vai ser a última, né? Você pisando em Brasília, já tem altos pedidos de você vir aqui, a gente juntar a galera, conversar contigo no futuro, sem precisar de máscaras, etc., né? Gente, muito obrigado, Mike, novamente. Quando eu vi as suas fotos no Afeganistão, eu falei: meu Deus, eu tenho que falar com o Mike a respeito, e eu quero compartilhar isso com os outros, que as pessoas vejam o que é uma viagem diferente, um país diferente, que, apesar de muito bonito, sofreu tanto. Eu tenho interesse, inclusive, de ir para um país que realmente está em guerra. Eu tenho essa curiosidade pessoal, como eu não tenho filhos, etc., de repente é por isso. Mas, enfim, muito obrigado, Mike, muito obrigado. Meu nome é José Guilherme, da Roda de Conversa. Quem quiser me seguir, a gente sempre pega pessoas extremamente interessantes. O Mike, obviamente, é bem acima da média, ele tem um estilo de vida invejável, mas nem sempre muito seguro, né? E eu fico feliz de você estar bem e vivo, viu? Eu também. Eu também. Gente, boa noite aqui de Brasília, boa noite aí em Lisboa, Boa viu? noite para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Mike. Beijo, Raquel.